Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e estamos aqui para mais um encontro de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre monossílabos tônicos e átonos. Monossílabos são palavras que têm apenas uma sílaba. Podem ser chamados também de palavras monossílabas ou monossilábicas. Por exemplo, a palavra sim. Conforme a intensidade com que são pronunciados, os monossílabos são classificados em monossílabos tônicos e monossílabos átonos. Vamos falar agora sobre monossílabos tônicos. Possuem autonomia fonética e semântica, ou seja, são proferidos com força e contêm o seu significado próprio, independentemente de virem inseridos numa frase ou isolados. Por exemplo, monossílabos tônicos que não são acentuados. A palavra bom, dor, flor, lei, luz, mar. Entenderam? Vamos ser então bem claros. Quando você separa uma palavra em sílaba, voltando lá nos encontros anteriores, você separa se ela tem uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, vocês se lembram? Monossílaba, dissílaba, trissílaba. Hoje, nós vamos falar só dos monossílabos, ou seja, palavras que têm uma sílaba só. Isso mesmo, palavras bem pititicas, que uma sílaba já atende a palavra sai toda de uma vez. Bah. Por exemplo, quando eu falo bom, eu não separo a palavra bom em sílabas, porque ela tem uma sílaba só. Se ela tem uma sílaba, nós chamamos de monossílaba, né? Ou uma palavra que é monossílabo. Bom, quando nós classificamos por monossílabos tônicos, tônico, lembra da palavra tônica? Que são aquelas acentuadas ou aquelas que são bem fortes, que têm um som forte? Isso mesmo, tônico é forte. Então, monossílabo é uma sílaba forte, tá? Então, se a professora perguntar assim, me fala uma palavra que seja monossílabo átono. Uma palavra que tem uma sílaba e que é forte. Fácil demais. Assim como a palavra bom, dor, flor, lei, luz, mar. Mal, nós, pneu, sol, trem e vez. São palavras que têm autonomia, que têm significado, que não vão interferir em uma frase. Agora, vejam exemplos de monossílabos tônicos acentuados, né? Uma sílaba, para ser tônica, ela não precisa ser acentuada, mas quando tem um acento, eu tenho certeza que ela é tônica. Fica mais fácil. Se lembram? Vejam só, leiam comigo a palavra pá, má, lá, cá, chás. São palavras que têm uma sílaba, então a palavra monossílaba, e palavras que são acentuadas. Então, falando na língua portuguesa bem elegante, são exemplos de monossílabos tônicos. Assim como as palavras já, a, fãs, lã e sã. Algumas terminam com e ou es no plural. Ré, pé, vê, lê, se. De, cre, mes, três e fé. Palavras acentuadas terminadas com o ou os. Pó, só, nó, dó, cós. Pôs, pós, nós, vós. Terminadas em el ou els.
céu, véu, véus, céus, léu, réu, réus. Palavras terminadas em eis, ei ou eis. Réis, méis, géis. Terminadas em oi ou óis. Dói, mói, rói, sóis. Então, nós vimos exemplos de palavras que são classificadas como monossílabas, né? Ou monossílabos tônicos. Agora vamos falar sobre monossílabos átonos. Tônico quer dizer forte, acentuada ou não. Agora vamos falar sobre os monossílabos átonos. Os monossílabos átonos não apresentam um significado próprio, fora de um contexto frásico, apenas ligam elementos em uma frase. Bom, querem um exemplo? Quando nós usamos a palavra o, a, os, as, uns, te, me, se, nos, vós, lhe. Vou escrever uma frase e vou usar, sei lá, a palavra se. Se um dia eu ficasse rica, se um dia. A palavra se, ela não interfere, né? Ela não tem um significado como a palavra dor, que é uma palavra monossílaba tônica, né? Ela tem uma autonomia, dor, um significado. O se não, o se é apenas um complemento. Ele completa a frase. Claro que é importante, mas está apenas completando. Assim como o a, o os, percebam que essas palavras não são acentuadas e essas palavras não são tônicas, ou seja, ela não tem um som forte quando nós pronunciamos. Então, se elas não têm um som mais forte, não são acentuadas, nós classificamos como monossílabos átonos. De, em, a, com, sob, sem. Perceberam? Nós usamos elas, claro. Nós usamos elas em frases para complementar uma palavra à outra. E, nem, mas, que, se, ou. Desejo que o seu dia seja brilhante. Desejo que o seu dia. Olha, a palavra que é um exemplo de monossílabo átono. Assim como que, quem, tem vários exemplos. Mas vamos diferenciar então, para entender o que é um monossílabo tônico e o que é um monossílabo átono. É só vocês gravarem, ó. Tônico é forte, átono não é tão forte como como tônico. Elas foram mas não me importo com isso. A palavra mas, na frase acima, só um minutinho. A palavra mas na frase acima é o monossílabo tônico. Por quê? Porque ela está acentuada. Ela tem uma tonicidade bem mais forte. E a outra palavra mas, ela é um monossílabo átono. Ó, vamos ler de novo? Elas foram mas não me importo com isso. Perceberam a diferença de mas com mas? Quando eu pronunciei a palavra mas com acento, vocês perceberam que ela tem um som mais alto, mais forte? Por quê? Porque ela é um monossílabo tônico. Tônico, 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 forte. Átono, brando. Certo? Lê de novo, agora é sua vez. Elas foram, mas não me importo com isso. Mudou todo o significado. Um é má de maldade e o outro é um mas de porém. Tipo, tô nem aí. Dê exemplos de palavras monossílabas. Aqui nós temos outra frase, ó. Dê exemplos de palavras monossilábicas. Quando eu pronunciei o primeiro de,
acentuado. Que acento que é esse, pessoal? O circunflexo. A palavra de ficou bem mais forte do que a palavra de. De, exemplos de palavras. Então, o de com acento circunflexo, nós classificamos como monossílabo tônico. E o de, na frase acima, que não tem acento, é o monossílabo átono. Entenderam? Monossílabo tônico, uma palavra que tem uma sílaba acentuada ou não, porém que ela tem um som mais forte. Tônico forte. Se a palavra não tem acento e tem um som mais brando, mais suave, é o monossílabo átono. Diferenciação entre monossílabo tônico e átono. Nós não nos sabemos defender. Temos mais um exemplo. Nós não nos. Observem as palavras nós e nos. Quando você pronuncia nós, é uma palavra que é monossílabo tônico. Por quê? Porque está acentuada. E nos, monossílabo átono, não está acentuada. E o som, pessoal, o som é totalmente diferente. Olha, nós, nos, nós, nos, nós, tônico, nos, átono. Você quer que eu faça isso para quê? Vamos agora focar na palavra que. Você quer que eu faça isso para quê? Quando eu pronunciei que, vocês perceberam que tem um acento circunflexo? Que. Então, aqui o que é tônico, que. E o átono é que, monossílabo tônico. Que, monossílabo átono. É quase ao contrário, né? Preste atenção nos monossílabos destacados. Na coluna 1 e a frase que está na coluna 2. Número 1. Quero que você dê uma olhada neste relatório. Adoro sorvete de chocolate com calda. De. Perceberam a tonicidade? Aqui nós temos o monossílabo tônico, aqui nós temos o monossílabo átono. Frase número 2. O nó que ela deu no laço está muito apertado. Sua mochila está no armário da sala. Percebam a diferença entre as palavras nó e no. Qual que teve o som mais forte? Nó, no, nó. Então, nó é o monossílabo tônico e no, monossílabo átono. Terceiro exemplo. Fiquei com dó daquele animal abandonado. Aquele cachorro é do meu vizinho. Vamos pronunciar as palavras em destaque? Dó e do. Dó. Dó é um monossílabo tônico. Do é um monossílabo átono. Exemplo número 4. Todos nós iremos ao teatro amanhã. Nos documentos há as informações necessárias. Vamos focar nas palavras nós e nos. Quando você pronuncia nós, tem um som mais forte, não é mesmo? Então, nós classificamos como monossílabo tônico. Quando pronunciamos nos, monossílabo átono. Beleza? Número 5, então. A roupa que comprou é muito bonita. Comprei uma saia e uma blusa para a festa. Percebam a palavra é acentuada e a palavra e, que não está acentuada. É, e. É o monossílabo tônico. E é o monossílabo átono.
Ah, espero que tenham entendido. Qual a maior diferença na escrita das palavras destacadas nas colunas? A acentuação da palavra. A acentuação da palavra muda seu significado? Muda, com certeza. Nós conseguimos perceber que a palavra acentuada tem um som mais forte, que muda todo o significado. Lembra da palavra nó e no? Nó é quando eu dou nó em algo, né? Que eu amarro, puxo, tem um nó. E no está apenas completando a frase. A blusa está no armário. No é uma coisa, nó é outra. Perceberam que um acento muda tudo? Perceberam que a tonicidade da palavra muda até o significado dela? Muda mesmo. Retomando então, quero ver quem aprendeu. No decorrer da aula, trabalhamos com os monossílabos átonos e tônicos. Com isso, concluímos que monossílabos são palavras que têm quantas sílabas? Apenas uma sílaba e podem ou não ser acentuadas. Monossílaba, uma sílaba. Tá aí, ok. Pode ter acento ou não. Acentuamos apenas os monossílabos tônicos terminados em a, as, e, es, o, os, el, els, ei, eis, oi, ois, certo? O acento utilizado no monossílabo faz diferença no significado da palavra, claro, o acento faz toda a diferença. Lembra da nossa aula de acentuação? Os acentos foram criados justamente para isso, para dar tonicidade, para mudar a palavra. A falta de acento nos monossílabos tônicos altera o sentido da frase, altera mesmo. Se você quer escrever uma palavra e esquece o acento, você pode entender outra coisa. Muda todo o significado, não é mesmo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais, relembrado os ensinamentos dos professores de vocês. Estamos aqui para fixar o conteúdo. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Sua presença é muito importante. Até lá!